E agora? Agora sim. Perfeito. Vocês estão vendo minha ferida aí aparecendo? Sim. Me ajuda nisso. Estão vendo, né? Maravilha. Então vamos lá. Esse caso, né, eu quis trazer ele de cara aqui no início da nossa aula, por quê? Esse caso é um caso que eu comecei a atender em 2022, né, em abril de 2022. E é um caso especial porque é uma paciente que sofreu um acidente e isso mexeu muito com a qualidade de vida dela. Né, uma paciente que me procurou falando que já fazia um certo tempo que ela estava com essa ferida na cabeça. Quem já tratou ferida na cabeça sabe do que eu estou falando, não é fácil, porque a gente tem uma camada de couro cabeludo, né, por cima na epiderme, a epiderme do couro cabeludo, ela é muito extremamente diferenciada, então ela é grossa, grosseira. Para se regenerar, ela precisa de um estímulo maior. Então, é difícil tratar a lesão na cabeça. E aí, essa paciente me procurou porque ela havia tido recidiva nessa lesão na cabeça. E o primeiro atendimento que eu fiz com essa paciente foi no dia 5 de abril de 2022, e a lesão estava desse jeito aqui. E aí a gente começou um tratamento, né? Eu comecei um tratamento voltado para retirar o excesso de micróbios, de micro-organismos que tem aqui, porque a gente vê claramente que tem biofilme, a gente vê uma camada bem gelatinosa por cima do tecido de granulação e um esfacelo aí. E aí, logo depois, a gente começou a tratar com prata, porque eu percebi que o PHMB que eu tinha começado a usar não estava surtindo efeito. Depois que eu usei a prata, a gente também não percebeu uma melhora tão significativa. E aí eu fui para o DAC, né, que também é uma cobertura antimicrobiana, que foi onde a gente teve uma resposta melhor. E aí depois a gente voltou a usar uma cobertura absorvente com prata, e no final no dia 29 de abril de 2022, né, não fez nenhum mês de tratamento, a lesão estava completamente fechada. Né? No final, eu já estava usando uma membrana com PHMB e depois usei uma rayon com AGE, porque já estava epitelizada. Porém, presta atenção nisso aqui. A lesão ainda estava com uma sensibilidade muito grande. Tanto que aqui no meio você vê que já estava abrindo um pouquinho de novo o epitélio, né? E essas bordas também elevadas. O que acontece? Essas bordas elevadas a gente precisava desbridar para que as bordas realmente, né, do epitélio, desse epitélio novo, pudessem se começar a formar matrizes de colágeno mais fortes na fase de remodelação da ferida. Então, eu precisava tirar essa borda aí. Tanto que, às vezes, eu passava a cureta aqui por baixo, a pinça, e eu percebia muito exudato armazenado. Então, o que acontece? Eu percebi que essa lesão, mesmo epitelizada, precisava de laser, que é uma terapia adjuvante que fortalece esse epitélio. Só que nessa época eu não trabalhava com laser. Então, o que eu fiz? Eu mandei a paciente ficar com Deus e se conformar que a lesão dela ia ficar assim, sempre sensível, correndo o risco de ela pentear o cabelo e a lesão abrir de novo. Não, eu mandei a minha paciente para uma colega estomaterapeuta que tem laser, que tinha laser, né, na época. E aí, olha como é que a ferida dela ficou. Um epitélio mais forte. Depois que ela conseguiu fortalecer esse epitélio, que foi que aconteceu, as meninas conseguiram desbridar a borda da lesão da paciente. E aí, depois que a ferida dela fechou, olha essa mensagem que eu recebi dela. Eu guardo essa mensagem, gente, com um carinho assim que vocês não têm ideia. Porque essa mensagem dela me deixou assim extremamente feliz. Porque ela passou por muita gente. Ela começou a tratar a ferida dela na Paraíba, salvo engano, em outro estado, né?
E ela veio aqui para Teresina, para minha cidade, e assim, ela passou por outros profissionais também. E mesmo depois de ter passado pela outra profissional que eu indiquei, para ela fazer o laser, ela me mandou essa mensagem, que sempre que ela observa a lesão, ela lembrava de mim, porque de longe eu havia sido a pessoa que tinha olhado para a lesão dela com dedicação. Então, por que eu estou contando e mostrando essa mensagem para vocês? Porque eu quero passar para vocês, já no início dessa aula, qual é o meu diferencial. Porque, assim, vocês vão encontrar, gente, muitos enfermeiros na estrada de vocês, muitos concorrentes, né? E aí, o que acontece? Se você olhar para isso e pensar, poxa, tem muitos concorrentes, então eu vou parar no meio do caminho, você não vai sair do lugar. Então, você tem que encontrar qual é o teu diferencial como enfermeiro. E eu digo isso mesmo para quando você for concursado, quando você estiver dentro de um hospital e você tiver entrado através de concurso. Daqui a um tempo, por causa do nosso piso salarial, a gente vai começar a ter que mostrar serviço mesmo depois de concursado. Então, o meu diferencial que eu quero passar para vocês, e eu quero que vocês também tenham esse diferencial, eu dou suporte para o meu paciente. Eu fui ontem para uma palestra de empreendedorismo e foi muito interessante que a empreendedora falou o seguinte: olha, a gente precisa se valorizar. E às vezes a gente recebe mensagem do paciente perguntando: o que eu uso aqui? Me ajuda, né? E aí, é claro que a gente precisa se valorizar, mas se a pessoa pagou pelo teu serviço, ou a pessoa confia no teu serviço, você precisa dar suporte para ela. Então, todas essas mensagens que eu estou colocando aqui para vocês são de pessoas que ou eu tratei elas em algum momento, ou eu dei o meu suporte, né? Eu dei o meu tempo, eu forneci o meu tempo para essa pessoa e ajudei, mesmo que à distância, mesmo que não estando lá fazendo os curativos todos os dias. E também, né, diariamente, eu recebo mensagem no meu Instagram, no meu Telegram, de pessoas me pedindo: Brenda, me ajuda com essa ferida, olha essa lesão, o que eu faço? Eu coloquei isso, não evoluiu, me ajuda, né? E aí eu comecei a perceber que isso também era uma forma de ajudar outros profissionais. Eu já estava ajudando meus pacientes e agora eu também poderia ajudar outros profissionais. Então, muitas pessoas me mandam mensagem: Brenda, tuas informações foram muito importantes. Consegui fechar a ferida por causa da tua ajuda. Consegui fechar a ferida por causa dos teus ensinamentos. Então, olha a importância de você dar suporte para as pessoas. E esse caso aqui foi o mais recente, né, de uma aluna minha, da Leiliane. Ela é acadêmica de enfermagem, é minha aluna na faculdade, e ela me segue também aqui nas redes sociais, né? E aí o pai dela sofreu um acidente doméstico, caiu uma madeira na perna dele, e aí a gente começou, né? Ela me mandava as imagens, e eu dizia: olha, pelo histórico dele, não é só pela imagem, que a gente não trata ferida só por imagem, né? Mas pelo histórico dele, pelo aspecto da lesão, vamos fazer o seguinte: vamos usar isso. E aí ela começou a usar o hidrogel. Depois de um tempo, a gente começou a perceber que o hidrogel não estava tendo êxito, porque tinha exposição óssea. Toda vez que tem exposição de estruturas nobres, osso, tendão, a gente precisa fornecer umidade, deixar aquele órgão nobre hidratado, né? E aí a gente começou com hidrogel. Porém, a lesão estava muito exudativa, tinha muito exudado. Então, o que estava acontecendo? O hidrogel estava aumentando mais ainda a umidade. Então, o que a gente fez? Orientei ela a mudar para hidrofibra, né? E aí ela fez isso, mudou para hidrofibra. Logo depois, com uma semana, o osso já estava coberto. E aí eu disse: pois vamos manter a hidrofibra por mais um tempo. E aí, 4 dias já estava totalmente coberto.
e a lesão já é granulando, né, criando tecido novo. E aí ela voltou a usar o hidrogel porque o exudato reduziu. E aí depois ela me mandou uma mensagem dizendo que já está quase fechada, e era uma lesão extremamente profunda. E não faz nenhum mês, né? Acho que faz mais ou menos quase um mês, já vai fazer um mês. Então, olha isso. E aí eu já quero entrar aqui num ponto que eu vou falar daqui a pouco do curso, né? Mas eu quero falar de um ponto que, gente, o digital e o online, ele só não funciona para quem não coloca em prática, para quem não quer. A gente tem uma ideia de que, ah, meu Deus, é online, então eu não vou aprender. É online, então não vou conseguir. Olha o resultado que essa minha aluna teve, né? Ela mora aqui na mesma cidade que eu, só que, enfim, ela não conseguia pagar pelo meu atendimento presencial. E ela é acadêmica de enfermagem, ela podia fazer o curativo sob supervisão de um enfermeiro. Então, com essas orientações, olha o que aconteceu, né? Uma lesão que poderia ter cronificado, porque o pai dela, salvo engano, é diabético. Então, uma lesão que poderia ter cronificado já está sendo resolvida. É aquela velha frase: nós, enfermeiros, o nosso trabalho é fazer com que a pessoa passe menos dias com feridas. Ele pode até ter uma ferida, mas a nossa missão é fazer com que ele tenha menos dias, o mínimo de dias possível com aquela lesão, né? Nossa missão, de fato, é cicatrizar. E aí, eu venho agora com esse outro caso, que é o caso de uma paciente que eu atendi. Eu fiz um atendimento inicial com ela, né? Eu fiz toda a avaliação, anamnese, exame físico. É uma lesão que ocorreu por conta de uma flebite, uma inflamação na rede venosa. Ela estava internada, a lesão estava pior do que isso, né? Quando eu cheguei lá, o esfacelo já estava até diminuindo mais. Quando eu cheguei, né, eu dei todas as orientações para a filha da paciente, né? Ela me disse que também não tinha condição financeira de continuar mantendo o meu tratamento, que eu fosse todos os dias, ou pelo menos 2 vezes na semana, fazer o tratamento. O que é que eu fiz? Uma lesão com esfacelo, que precisava ser desbridado, né? Com granulação, que precisava de hidratação, com pouco exudato. E aí, o que eu orientei a ela? Vamos usar hidrogel com alginato, né? Desculpa, hidrogel com PHMB. E aí, a gente fazia a limpeza, eu ensinei a ela como que ela iria aplicar o correlato, né, o hidrogel. Não é de qualquer forma, né? Tem um jeito certo de você colocar o hidrogel aqui no leito da lesão. O hidrogel precisa ficar concentrado no meio. Se o hidrogel espalha, escorre, tá errado, muda de marca, essa marca não é boa. O hidrogel tem que ser coeso, ele tem que ficar no centro. Então, eu orientei a usar o creme barreira, como que ela ia passar esse creme barreira aí nas bordas da lesão. Resultado, a gente teve uma lesão que fechou, né? Eu atendi a primeira vez dia 31 de março, no dia 9 de maio a lesão já estava fechada. Então, foi o quê? 1 mês e 9 dias. A gente já tinha uma lesão completamente cicatrizada. Paciente oncológica, faz quimioterapia, já fez radioterapia, ou seja, quem já tratou paciente oncológico sabe o quão difícil é cicatrizar um paciente oncológico. E eu gosto de dizer que quem cicatrizou foi o corpo dela, não fui eu, não foi a filha dela que fez os curativos. Quem cicatrizou a lesão foi o corpo da paciente, com a nossa ajuda, né? Então, olha como as orientações, mesmo que à distância e com suporte, ofereceram isso aqui para a paciente. Eu estava acompanhando ela quase que diariamente pelo WhatsApp, né? Manda foto, e aí, como é que tá? E a secreção? Manda foto da gaze, manda imagem da gaze, como é que tá? Como é que tá a alimentação dela? E ela tá conseguindo levantar e tá fazendo fisioterapia? Gente, suporte ao paciente que você está atendendo. É isso que leva ao sucesso do tratamento, tá? Então, por que, né, que, enfim, eu comecei mostrando esses casos para vocês, para provar que eu sou boa zona, para provar que eu sou top no tratamento de feridas,
também, né, claro. Mas para mostrar para vocês, gente, que você conhecer, né, você ter embasamento teórico e você ter coragem, né, de avaliar um paciente e confiar em si mesmo, porque é o que eu digo para todo mundo que chega para conversar comigo e me pede, Brenda, eu quero ajuda para começar a atender paciente com ferida em domicílio. Eu digo, você acredita em si mesmo? Você acredita em você? Você tem segurança naquilo que você sabe que você faz? É a primeira coisa. Antes de você aprender o que é um hidrogel, o que é uma papaina, o que é uma colagenase, o que ele faz, você tem que acreditar em você mesmo. Calar a síndrome do impostor que existe dentro de você. E aí, depois, você vai aprender a tratar a ferida e aí pode ir, né? Pode ir sem medo. Então, algumas coisas da minha história me fizeram chegar onde eu estou hoje e ter esse pensamento. Eu gosto sempre de trazer comigo essas 3 imagens aqui que representam a minha história. Eu entrei no curso de enfermagem, gente, querendo medicina, assim como muitos de vocês. Eu tenho certeza que aqui tem muita gente que entrou no curso de enfermagem querendo fazer medicina. E aí, no segundo período do curso, terceiro, acho, né, por aí, eu conheci a Sâmia, que é uma estomaterapeuta, uma das primeiras estomaterapeutas aqui da minha cidade, e ela deu uma palestra falando de tratamento de feridas. Foi quando eu olhei aquilo, né, na minha cabeça, eu ia tentar a medicina de novo no ano seguinte, né, eu não ia parar na enfermagem, na minha cabeça eu ia voltar para a medicina, e aí, porque eu cresci ouvindo que a única via era do estudo. O nordestino, ele tem que estudar, senão ele não vai ser ninguém na vida, né? É o que a gente cresce ouvindo. E aí, o que aconteceu? Quando eu vi aquilo dali, gente, tratamento de feridas, eu me encantei com aquilo, né? E aí, o que eu fiz? Eu tracei como meta, eu vou me formar e eu vou ser professora e trabalhar com tratamento de feridas. Foi o que me segurou dentro do curso de enfermagem, foi o que me fez ter certeza que ali era o meu lugar, né? E aí foi, terminei o curso, comecei a atender paciente com ferida em domicílio, algum tempo depois. E aí, gente, eu me deparei com, assim, um grande problema, que eu sei que a maioria de vocês tem. Comecei a encontrar lesões complexas, extremamente complexas, como essas aqui. Aí eu guardo essas imagens assim para me lembrar, né, do que eu nasci para ser e para fazer. Eu comecei a me deparar com lesões em que eu olhava para a ferida e aí eu comecei a ter dificuldade de escolher a cobertura. Sabe por quê? O que acontecia comigo? Eu abria os protocolos de tratamento de ferida e tinha lá assim, ó, fibra de alginato com prata, trata a infecção e faz desbridamento. Aí lá embaixo tinha assim, espuma de poliuretano com prata, trata a infecção e faz desbridamento. Eu ficava, meu Deus do céu, e agora? As duas coberturas fazem a mesma coisa, o que eu escolho? Papaina, faz desbridamento enzimático e é bacteriostática. Colagenase, faz desbridamento enzimático e tem antibiótico, trata a infecção. E eu, meu Deus do céu, então a papaina e a colagenase fazem a mesma coisa. O que eu escolho? Então, sempre ficava nesse dilema. E aí, o que acontecia? Eu ia, ficava insegura, usava a cobertura, mas ficava, meu Deus do céu, e agora? Quando isso acontecia no hospital, eu já ficava nervosa, né, insegura. Mas quando começou a acontecer no domicílio, que a pessoa me pagava para ir lá tratar ela, e eu ficava, meu Deus do céu, será que eu usei a cobertura certa mesmo? Nunca esqueço que eu ficava à noite, eu acordava no meio da noite, de madrugada, e eu ficava pensando, meu Deus do céu, eu disse que eu ia trocar a cobertura daquele paciente com 7 dias, eu deveria ter dito que eu ia trocar com 3, com 4, meu Deus do céu, acho que eu vou ligar para o paciente pedindo para a gente fazer. Eu ficava muito aflita. Já aconteceu comigo isso várias vezes, né? Então, já aconteceu, inclusive, de eu colocar a cobertura num paciente e dizer para ele assim, olha, se não fizer efeito, o senhor não precisa me pagar. Olha que loucura. Olha que loucura.
eu botei a cobertura e eu disse, nem, se a gente não vê efeito na próxima troca, o senhor não precisa me pagar. E isso é um absurdo, né? Porque, enfim, eu gastei dinheiro. E eu sei que a cobertura ia fazer efeito como fez, né? Teve efeito positivo. Então, insegurança naquilo que eu prescrevia, eu não acreditava em mim, né, no meu conhecimento, e ainda tinha a contrapartida da literatura que me deixava confusa, os protocolos me deixavam confusos. E aí, eis que, né, eu cheguei a entender o que eu precisava fazer. Né? Teve um momento, né, que aconteceu assim, a grande virada de chave que eu precisava, que era entender que eu precisava ter um protocolo clínico definido. Por quê? Senão eu ia ficar igual uma barata tonta. Ai, prata trata infecção e DAC também. E agora eu escolho qual dos dois? Calma. Agora eu tenho um protocolo definido a partir do aspecto da lesão, a partir da etapa do processo de cicatrização que a ferida está, eu já sei o que eu vou indicar. Eu já sei pela clínica do meu paciente e pelo aspecto da lesão, eu já sei o que eu vou usar. É por isso que hoje eu tenho tanta facilidade quando um aluno ou alguém me manda uma foto de uma ferida e me conta o caso do paciente, eu já tenho a facilidade de fazer um raciocínio clínico que eu chego para dizer assim, olha, então usa isso. Ah, Brenda, então por que eu não uso essa outra? Por isso, isso e isso. Então, o que foi que eu fiz, né? Eu entendi como era que se fazia um protocolo clínico, e é óbvio, eu fui conhecer as coberturas. Eu fui estudar cada uma, de uma por uma, para entender qual delas eu precisava usar em cada caso, né? E agora é o momento de eu dividir com vocês, né, esse conhecimento. O meu protocolo clínico, a forma como eu escolho uma cobertura para tratar qualquer lesão, qualquer paciente que eu atendo, tá bom? E aí a gente vai falar agora do jeito errado. Como é que eu vejo que a maioria dos enfermeiros faz e que está errado? Ó, me perguntaram aqui qual a causa dessa terceira lesão. É um tumor cancerígeno, tá? É uma câncer de mama. É um peito, isso aí. É um tumor imenso, né? A paciente foi a óbito, infelizmente, porque ela já estava com sepse. E foi isso que, assim, né, esses casos mexem muito comigo. Eu nem falei tanto deles, né? Esse do meio é uma lesão por pressão. Isso aqui no centro é um ânus, tá? Lá embaixo, ali do lado esquerdo, é o testículo do paciente. E é óbvio que esse paciente também foi a óbito, né? E nessa primeira imagem é o primeiro curativo que eu fiz na minha vida lá em 2014, que eu guardo com muito carinho, mas está horroroso, né? Esse curativo. Se o paciente sacudir o braço, ele cai no chão. Então, gente, agora a gente vai falar do jeito errado. Como é o jeito errado de escolher uma cobertura? Que eu vejo muito, mas é muito, 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 muito. Dá vontade de chorar. Professora, Oi? não está aparecendo nos slides. O que foi que houve? Só um momento. Vamos ver aqui o que foi que houve. Acho que é porque alguém abriu a câmera e colocou para apresentar. Estou vendo aqui. Só um momento. Pronto, vocês estão vendo? Sim. Pronto, perfeito. Vamos lá. Então, qual é o jeito errado? Que me dá desespero quando eu vejo os enfermeiros fazendo. Me dá até vontade de chorar. Gente, não é certo você escolher uma cobertura pelo tipo de ferida. Não está certo fazer isso. A Brenda,
chegou para mim um paciente com lesão por pressão. O que que eu uso na lesão por pressão? Não sei. O que que se eu... eu queria ter várias imagens de lesão por pressão para mostrar para vocês agora. Isso aqui do meio é uma lesão por pressão. Cadê? Essa do meio é uma lesão por pressão, né? Tem lesão por pressão de tamanhozinho aqui. E aí, como é tua lesão por pressão que tu quer tratar? Não sei. Ah, Brenda, é uma lesão venosa. Não sei como é que está o aspecto dessa lesão. Não é certo. Ah, Brenda, mas sabe por que eu acho que eu quero tratar a lesão pelo tipo de ferida? Porque quando eu abri o site da marca tal de curativo, de cobertura, lá tinha dizendo assim, cobertura para lesão por pressão, cobertura que pode ser utilizada em queimaduras, cobertura para pé diabético. Gente, presta atenção numa coisa. A empresa que está tentando vender a cobertura, ela quer vender a cobertura para ti, que é enfermeiro, e ela quer vender a cobertura para o paciente também. Aí tu imagina um paciente que não é da área da saúde, abre o site da cobertura e tá lá dizendo cobertura para desbridamento. Ele sabe o que é desbridamento? Claro que não. Então, a empresa ela tem que colocar lá na descrição o tipo de ferida que é para o paciente se identificar com aquilo. Ele vai abrir, ele vai dizer, é para pé diabético. Eu tenho um pé diabético, então essa cobertura é para mim. Eles querem vender a cobertura. Então, não façam isso, não caiam nessa. E aí eu já entro no segundo ponto, que é, não é correto estudar sobre cobertura em qualquer lugar. Por exemplo, o site da cobertura, do fornecedor da cobertura. Não é certo você começar a estudar por lá. Brenda, mas você em outras aulas disse que a gente precisa estudar as bulas das coberturas. Precisa mesmo? Deve. Mas primeiro você vai estudar o produto. O que é um alginato? O que é uma fibra? Por que a fibra é diferente da hidrofibra? O que é uma espuma de poliuretano? O que é a papaína? O que é a colagenase? O que é um hidrogel? Qual é a diferença de um hidrogel com alginato para um hidrogel com PHMB? Tá entendendo? Primeiro você tem que saber o que são esses produtos. E aí depois você vai para as marcas. Pronto, eu já sei o que é um hidrogel com alginato, certo? Agora eu preciso entender quais são as marcas de hidrogel com alginato que eu tenho no mercado. Tem da Convatec, tem da Coloplast, tem da Elianto, tem da 3M, tem muitas marcas. Aí agora eu vou estudar as marcas para saber quais são as melhores marcas e as marcas que mais se adequam à minha realidade. Quais são as marcas que têm custo-benefício, que o meu paciente consegue pagar, mas que é uma boa cobertura. Tá entendendo? Então, não é certo você abrir o computador, colocar assim, coberturas para curativos e estudar qualquer referência que aparece no Google. Não está certo. Você tem que ir na fonte, nos guidelines, nos protocolos, nos consensos científicos. É lá que estão as diretrizes que você pode seguir de olho fechado, porque foram realizados estudos científicos que embasaram aquilo dali. Então, você tem que saber disso para não comer mosca, ou seja, para não vacilar e para não gerar custo desnecessário para o paciente e para não gerar problema. Gente, olha, nós estomaterapeutas, quando a gente se encontra para conversar sobre os absurdos que a gente vê, gente, tem muito paciente perdendo as pernas, perdendo o pé, morrendo, tendo sepse, porque estão fazendo tratamento de ferida errado. Porque estão tratando as feridas de qualquer jeito. Cuidado. Esse negócio de, porque o médico prescreveu, meu amor, você é habilitado pelo seu conselho para tratar a ferida.
Você não tem que dizer amém para a prescrição de ninguém, não. Você tem que... E aqui eu não estou dizendo que agora a gente tem que, meu Deus, rasgar a prescrição do médico, pelo amor de Deus, claro que não. O que eu estou querendo dizer é que o profissional habilitado para tratar a ferida é o enfermeiro. E aí você vai dialogar com o profissional médico que está trabalhando com você. Mas você não, se você sabe que está errado usar aquilo dali, dialogue. Gente, tem diabético perdendo o pé porque está usando rifocina na ferida, prescrita por médico, prescrita por enfermeiro. Ah, Brenda, mas é porque eu usei rifocina em tal ferida e teve efeito. Pois é, naquela ferida que você usou, teve efeito. Mas quem te garante que se você usar num pé diabético com osteomielite, tu não vai piorar aquela lesão? Então, cuidado com as informações que vocês estão, o lugar que vocês estão coletando essas informações e levando para a prática profissional de vocês. Isso daí é muito, muito prejudicial para o paciente. Vou dar um exemplo para vocês. Isso daqui é o quê? Que lesão é essa aqui? Qual é a etiologia dessa lesão? Quem é que sabe? Coloca aí no chat para mim. Úlcera venosa, professora. Rapaz, esse povo é bom. Precisa nem pensar muito, né? Isso aqui é uma úlcera venosa. A gente não precisou nem ler nenhum Doppler para saber que isso aqui é uma úlcera venosa. Por quê? Eu conheço, Características professora. da ferida. Eu conheço pelas bordas, pelas características da lesão. Característica da ferida. Olha isso daqui. Maléolo medial da perna. É a área do corpo de maior hipertensão venosa. A área mais comum de se ter lesão venosa por trombose venosa profunda, né? Ou mesmo por comprometimento de veias superficiais. A gente tem lesão grande, né? Uma lesão extensa. Aqui nem tá tanto, né? Às vezes ela circunda a perna todinha. A gente tem lipodermatoesclerose, que é essa característica amarronzada ao redor da lesão. E nós temos a maior característica de lesão venosa, que é o edema. Olha como essa perna está inchada. E a gente ainda tem ali varizes, né? Ali ao redor, perto do pé. Então, essa lesão está muito característica de úlcera venosa. O que eu vejo muita gente fazendo? Ah, se é úlcera venosa, a gente vai usar a bota de Unna, claro. Bota de Unna é a cobertura para lesão venosa. Cristão, me diz uma coisa. Quanto tempo é que a gente pode deixar a bota de Unna numa lesão? O fabricante. Os fabricantes de bota de Unna, eles dizem que a gente pode deixar a bota de Unna na perna do paciente por quanto tempo? 7 dias, né? Então, olha para o leito dessa lesão. A gente não está vendo o exudato dela, mas eu vou dizer para vocês que o exudato dela está purulento, está extremamente exudativo e está purulento. Tem características de infecção local. Tu vai deixar uma lesão dessa com infecção fechada 7 dias? Não vai. Em qual livro você leu que você não pode deixar a bota de Unna por 7 dias numa lesão infectada? Talvez você não encontre essa informação claramente num livro. Mas o que vai te levar a essa conclusão de que você não vai botar a bota de Unna nesse paciente agora? A certeza de que você não pode deixar uma ferida infectada fechada por 7 dias. Porque o que vai acontecer? Essas bactérias, elas vão se replicar, porque bactéria gosta de meio úmido, escuro, fechado. Então, o que você faz? Você, antes de colocar a bota de Unna, você tem que colocar um antimicrobiano. E se você vai associar o antimicrobiano com a bota de Unna, que você pode fazer isso, o que você tem que fazer? Não deixar fechado por 7 dias. Você bota aí uma espuma com prato, uma fibra com prato e você troca em menos tempo.
Talvez depois que você cessar mais a infecção, você possa até deixar fechada por 7 dias. Mas o que eu estou querendo dizer com esse exemplo? Gente, raciocínio clínico. Raciocínio clínico pelas características da ferida. Não é porque é uma lesão venosa que eu vou fechar meu olho e vou dizer, taca a bota de una. Não. Você tem que olhar em qual fase do processo de cicatrização essa ferida está, e você tem que avaliar as características da lesão. E digo mais, numa lesão na perna, a gente ainda tem que ver como é que estão as artérias, né? Porque se tiver comprometimento arterial, a gente não pode colocar compressão, né? Então, tá vendo como vai além de você entender, saber o que a cobertura faz, tem que saber avaliar a ferida. Então, qual é o jeito certo de escolher a cobertura para uma ferida? Primeiro, causa base da lesão. O que foi que causou essa ferida? Né? Hoje eu estava conversando com os meus alunos, explicando o que é uma lesão crônica. Cara, hoje o conceito de lesão crônica mudou. Se vocês pegarem os livros aí mais antigos, vocês vão ver, a lesão crônica é uma lesão que está há 6 meses aberta. Aí depois tem outros autores que dizem assim, lesão crônica é uma lesão que está há 3 meses aberta. Sabe quanto tempo o último consenso mais atual de tratamento de feridas disse que uma lesão precisa estar aberta para se tornar crônica? 1 mês. 4 semanas. Qualquer lesão, um corte no teu dedo, que tu cortou cortando cenoura na cozinha. Se tá 1 mês, essa ferida ali inflamada, com exudato, saindo secreção, meu amor, sua lesão já é crônica, tá? Então, olha como vem diminuindo e como vem mudando o conceito de lesão crônica. Você tem que saber o que causou aquela ferida, avaliar esse paciente de forma holística. O que é a avaliação holística? A avaliação integral. Lá no meu curso, a segunda aula do meu curso você não avalia ferida, você avalia a pessoa com ferida. O que você tem que avaliar da pessoa como um todo? A nível psíquico, físico, espiritual, mental, né? Então, a avaliação ela é do paciente todo. Depois é que você vai identificar em qual fase do processo de cicatrização a ferida está, e para isso você tem que conhecer o processo de cicatrização, vou já falar disso, e você vai aplicar uma ferramenta de avaliação das características da ferida. Eu uso o Timers, que é a mais conhecida, e é a que o último consenso de tratamento de feridas também trouxe. Gente, vocês estão me ouvindo falar? Vocês estão me ouvindo dizer, vocês estão me ouvindo dizer assim, gente, eu acho que lesão complexa é uma lesão que está há 4 meses aberta. Eu falei isso? Não. Eu disse que o último consenso de tratamento de feridas disse que são 4 semanas. Quando eu falo do Timers, eu disse, eu gosto de usar o Timers, e é a ferramenta que o último consenso de tratamento de feridas trouxe. Então, eu não tirei nada da minha cabeça. Nada. Vocês lembram quanto tempo eu falei no começo da aula que eu estudo tratamento de feridas? Eu estudo tratamento de ferida desde 2013. Eu sou do tempo que os professores ensinavam para a gente que a gente tinha que lavar a lesão com clorexidina ou com iodo. E hoje em dia não pode mais, né? Então, eu não estou tirando da minha cabeça, não. Nada que eu estou falando para vocês, eu estou dizendo baseado naquilo que eu acho que eu penso. Então, o Timers, ele é uma boa ferramenta, sim, para você avaliar a lesão. Existem outros aspectos que não tem no Timers, mas você pode associar, como, por exemplo, a mensuração da ferida, medir o tamanho da ferida, né? Mas vamos voltar para cá. Então, quando eu falo das necessidades da ferida, segundo o processo de cicatrização, é disso aqui que eu estou falando, ó. Quando tu olha para uma ferida,
e ela está estacionada na fase inflamatória, igual essa úlcerazinha venosa bem que nós vimos, como é que eu sei que ela está estacionada na fase inflamatória? Hiperemia, tecido inviável, exudato, biofilme, tudo isso me indica que ela está estacionada na fase inflamatória. E quais são as necessidades da ferida na fase inflamatória? Desbridamento de tecido inviável, controle do exudato, controle do excesso de secreção, controle microbiano. Então, quando eu olhei para a ferida e eu vi que ela está na fase inflamatória, tem tecido inviável, tem colonização de bactéria, tem muito exudato, o que a minha cabeça tem que fazer automaticamente? Eu preciso de uma cobertura que, ao mesmo tempo, desbride, controle o exudato e faça controle microbiano. Se eu olho para uma ferida e eu percebo que ela está estacionada em fase proliferativa, o que a minha cabeça tem que lembrar? As necessidades de uma ferida em fase proliferativa são manutenção da umidade, porque lesão seca não cicatriza, as células saudáveis, elas deslizam sobre o leito úmido. Então, eu preciso de umidade, não de excesso e nem de falta, de umidade controlada. Então, na fase em que está aquele tecido vivo, vermelho, saudável, eu preciso manter a umidade controlada, eu preciso de algo que ajude a ferida a criar novos vasos sanguíneos, fazer angiogênese, e eu tenho que proteger o meu leito, não traumatizar, não sangrar esse leito. Então, minha cabeça tem que fazer automaticamente o quê? Vi que a lesão está em fase proliferativa, o que eu tenho que pensar? Uma cobertura que mantenha a umidade controlada, faça angiogênese e não traumatize o meu leito. Olhei para uma ferida, ela já está em fase de epitelização. Lembra da cabeça da minha paciente lá no começo, fechadinha, epitelizada? Se eu vejo que uma ferida está epitelizando, o que ela precisa? Ela precisa de proteção, porque se traumatizar aquela epitelização vai sangrar, a ferida vai abrir de novo, e precisa de fortalecimento do epitélio. Esse epitélio precisa ficar mais tenso, mais forte. Então, automaticamente a minha cabeça tem que pensar em qual é a cobertura que eu posso usar, qual é a terapia adjuvante que eu posso usar, que vai proteger o leito e que vai fortalecer o epitélio. Gente, é esse slide bem aqui. Esse slide resume tudo. Se eu souber disso daqui, isso daqui, lembra do tema dessa masterclass? O caminho para a escolha da cobertura certa, o caminho é esse bem aqui. Para você montar o seu protocolo, você precisa ter coberturas para a fase inflamatória, para a fase proliferativa e para a fase de epitelização. Você precisa ter no seu protocolo, na hora que você olha para a ferida e você identifica a fase, você automaticamente já pensa na cobertura. Eu estou falando em marca de cobertura? Não. Eu estou falando do produto, porque também tem uma galera aí que gosta de decorar a marca de cobertura. Cuidado. Cuidado. Ah, eu vou usar Aquacel AG. Não, você não vai usar Aquacel AG. Você vai usar hidrofibra com prata. E aí existe Aquacel AG, existe Baiatan, existe várias. Ah, Brenda, mas é porque eu gosto da Aquacel AG. Ótimo, então diga assim, eu vou usar hidrofibra com prata da marca da marca Aquacel AG, que é da Convatec. Pronto, é a cobertura que você gosta, é a cobertura que você vai ter no seu protocolo, tá? Qual a melhor fonte para estudar coberturas? Rosélia, é o que eu falei agora há pouco. Guidelines, os protocolos e os consensos, certo? É a melhor fonte. Ah, Brenda, para estudar ferida, eu posso estudar por livro? Pode, mas os consensos são a melhor fonte.
Inclusive, hoje, quando eu estava preparando a plataforma da Hotmart do meu curso, eu coloquei lá no começo do curso os PDFs dos consensos e eu coloquei um link de um livro. Porque pelo livro você estuda processo de cicatrização, as fases, você estuda as características da ferida. Agora, para estudar cobertura, você tem que estudar pelos consensos mais atuais, tá bom? Então, quando a gente fala em cobertura, a gente não está falando em marca, a gente está falando da classificação. Eu preciso conhecer as coberturas que estão dentro dessa classificação para saber usá-las. As coberturas que fazem desbridamento, que são antimicrobianas. No mercado, a gente tem cobertura absorvente, cobertura que regenera tecido viável, cobertura que faz hemostasia, controle de sangramento, e a gente tem cobertura que fornece umidade. Então, quando eu vou para tratar uma lesão, eu preciso entender que existem coberturas que fazem mais de uma coisa dessa ao mesmo tempo, mais de uma função dessa ao mesmo tempo. Eu tenho cobertura que faz desbridamento, que trata bactéria, que é antimicrobiana, e que absorve exudato ao mesmo tempo. Tá? Então, é esse o link que a gente tem que fazer, é esse o raciocínio clínico. É assim que se monta um protocolo clínico, tá? Mas é claro que não é só isso, né? É claro que não é só isso. Existem outras questões que vocês precisam aprofundar, principalmente o fato de que você precisa conhecer cada cobertura. A gente tem que estudar de uma por uma, entender de uma por uma, saber o que cada uma faz, quais são as indicações, as contraindicações, os benefícios, os malefícios, porque tem cobertura que quando chega um determinado momento, ela mais prejudica do que ajuda, tá bom? Tem gente perguntando se eu vou disponibilizar esse slide. Eu vou disponibilizar a aula gravada para vocês, tá bom? A aula gravada vocês vão ter. Me pediram o link do livro. Por favor, professora, o link do livro. Vou colocar uma indicação de um livro, mas os meus alunos, eles vão ter acesso a todos os guidelines e aos links de todos os livros que eu indico para estudar tratamento de feridas, tá bom? Então, falando nisso, né, eu preciso falar para vocês agora, tendo indicado para vocês o caminho para tratar qualquer cobertura e sabendo que você não aprende tudo somente assim, você precisa estudar cobertura por cobertura, né? Eu trouxe para vocês o meu curso de coberturas para curativos, o CPC. Um curso em que eu vou ensinar para vocês, de fato, a escolher a cobertura certa para o curativo de qualquer ferida, sabendo identificar a fase do processo em que a ferida está, entendendo detalhadamente o que é processo de cicatrização, o que é um exudato, o que é um esfacelo, o que é uma necrose, tá? Então, você precisa aprofundar isso. Foi pensando nisso que eu criei o CPC, tá? Então, como é que vai funcionar o meu curso? Esse curso, ele vai ter um módulo, 3 módulos, né, na verdade. Ele tem o módulo 1, que é o módulo em que eu vou ensinar para vocês de forma detalhada como é que se escolhe uma cobertura. Nessa aula, é óbvio que eu dei uma pincelada, não dá tempo falar detalhadamente, vocês perceberam isso, né? Que eu falei das fases do processo e não aprofundei, porque não dá tempo falar só em uma hora. Mas no primeiro módulo, vocês vão ter acesso a 4 aulas. Na primeira aula, eu falo sobre processo de cicatrização, eu dou uma introduzida. Na segunda aula, eu falo sobre como é que você tem que avaliar o paciente. Eu dou lá um fluxo para você, inclusive para você colocar no seu prontuário, se você vai tratar paciente com ferida em domicílio e não tem um prontuário, lá tem todas as perguntas que você tem que fazer na anamnese para poder colocar no seu prontuário. Na aula 3, vocês vão aprender a avaliar uma ferida, né? Inclusive, eu vou deixar algumas fichas de avaliação lá no sistema para vocês.
E a quarta aula, como que se faz o raciocínio clínico? Nessa quarta aula, vocês vão ter acesso a um fluxograma. Peguei uma ferida com esfacelo seco, quais coberturas eu posso usar? Peguei uma ferida com esfacelo mucoide, com esfacelo que parece mais catarro, né, do que tecido. Vai ter lá as coberturas que você pode usar. Desse módulo 1, né, quem adquiriu o curso já vai ter acesso imediatamente, na hora da compra, às aulas 1 e 2, com os slides, com as referências, já com todos os materiais de referência lá disponíveis. As aulas 3 e 4 vão ser liberadas no sábado agora, dia 3/6, às 20 horas. Eu vou liberando as aulas aos poucos para vocês conseguirem assistir a aula, ler o material, estudar as referências e poder tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Depois, no módulo 2, nós vamos ter as aulas das principais coberturas para curativos que existem no mercado. Brenda, por que tu diz principais? Por que tu não diz todas? Gente, agora, nesse momento, são que horas? 21 horas e 5 minutos. Agora, nesse momento, tem alguém criando uma cobertura por aí pelo mundo. Existem muitas, milhares, né? A gente tem que saber as principais, as que a gente tem acesso aqui no Brasil, claro, principalmente, e as possibilidades que a gente tem, que são mais remotas, né? Que não é a realidade do setor público, não é a realidade do setor privado, eu vou falar para vocês também. Mas eu vou focar nas principais, né? Nós vamos falar de cobertura que mantém meio úmido, cobertura que faz absorção de exudato, cobertura que é antimicrobiana, e cada aula dessa a gente vai ter a parte teórica e também a parte prática, onde eu vou mostrar para vocês essas coberturas, eu vou mandar para vocês, vou mostrar para vocês como é que você deve aplicar essas coberturas no leito da ferida, evitando macerar a borda, evitando lesar o tecido de granulação, né? Porque existe uma forma correta de aplicar essas coberturas também. E aí, as aulas, a primeira parte, né, do módulo 2, as aulas de 5 a 10, vão ser liberadas no dia 10 de junho, às 20 horas. A segunda parte do módulo 2, que são as aulas de 11 a 16, onde a gente vai falar de cobertura para ferida granulada, cobertura que faz compressão e outras coberturas também, né, que não entram nessas classificações. Essas aulas vão ser liberadas no dia 17 de junho, às 20 horas, né? E aí vem a melhor parte, na minha opinião, que são os bônus desse curso. Gente, pelo amor de Deus, olha, vocês não vão encontrar de jeito nenhum um curso que oferece tudo isso pelo valor que eu vou dar para vocês, não. Vocês vão ter acesso à comunidade CPC, que é um grupo no WhatsApp dos alunos da primeira turma do curso. Nesse grupo do WhatsApp, nós vamos formar uma comunidade. O que é essa comunidade? Nós vamos nos relacionar lá dentro. Você pode mandar as imagens da cobertura da ferida que você está tratando, e a gente vai discutir juntos o tratamento para essa lesão. Lembra que eu falei lá no começo do que eu fiz com a minha aluna, que ela fechou a ferida do pai dela? É o que a gente vai fazer nesse curso, é o que eu faço hoje no meu grupo do Telegram. Já tem mais de 300 pessoas no Telegram. Eu não dou conta de ajudar todo mundo, não dou conta. Então, o que eu fiz? Eu vou fechar o grupo do Telegram para as pessoas poderem mandar mensagem, porque eu não consigo mais dar atenção. E agora, no CPC, né, na comunidade do nosso curso, é que eu vou conseguir dar atenção para cada aluno. Então, é uma forma de a gente trocar experiências, e é muito bom. Eu já participei de outros cursos de tratamento de feridas que tinham comunidades, e assim, é a melhor parte do curso, né? A melhor parte do curso, com certeza, porque você está lá no seu plantão, está lá na UBS, você recebe um paciente com ferida, não sabe o que fazer, não lembra, né, do que fazer, você vai lá e joga no grupo e alguém te dá uma luz. E, além disso, a gente ainda vai ter um manual do curso também em PDF, que vocês vão ter acesso rápido a essas coberturas, né? Tá em dúvida, meu Deus, eu uso hidrofibra ou eu uso espuma? Vou pegar aqui o manual do curso para ver o que cada uma faz e vou ver qual das duas eu vou escolher para usar nessa lesão. Tá? E no bônus, no módulo bônus, a gente ainda vai ter
essas aulas aqui que eu considero também assim um presente maravilhoso, que são as aulas de soluções de limpeza, né? Eu vou ensinar sobre PHMB, o que é que o PHMB faz, qual é a diferença do PHMB na solução, no sabonete, na espuma. Vou falar das coberturas que fazem desbridamento mecânico, né? O DAC. Vou mostrar para vocês como é que a gente usa DAC para fazer desbridamento mecânico. Eu filmei fazendo esse desbridamento na ferida de um paciente meu, para mostrar para vocês. Vou falar de produtos para pele peristoma, né? Tem muita gente que tem dúvida também quando tem dermatite ao redor dos estomas, o que a gente pode usar. Vou Travou. Tá sem voz. Fechou o áudio. Ah, e agora, estão me ouvindo? Agora nós estamos ouvindo sim. Perfeito. Então, continuando, né? Na aula 21, a gente vai ter só um momento. A gente vai falar sobre os materiais para fixação, né? O que a gente tem no mercado para fixar o curativo. Esparadrapo, micropore, Ipafix, que são soluções para idosos, né? Pacientes que têm dificuldade em relação a usar esparadrapo, a usar micropore, tá? Então, a gente vai descer um pouquinho nesse momento, né, nessa aula, nesse tipo de produto. E aí, tudo isso, né, que eu sei que é a parte que vocês mais querem saber. Hoje em dia, gente, um curso online de tratamento de feridas, ele está custando por volta de R$ 1.600, né? Caríssimo. Eu gastei para aprender a tratar cobertura, para aprender a escolher a cobertura certa para o curativo, acho que uns R$ 15.000, juntando todos os cursos que eu já fiz na minha vida e a pós-graduação que eu paguei suada e ainda nem terminei de pagar. Juntando tudo, deu uns R$ 16.600. E aprender a escolher a cobertura certa para acelerar a cicatrização do paciente não tem preço, né? Então, se eu quisesse cobrar de vocês uns R$ 20.000, brincando, dava certo, não era não? O que vocês acham? De eu cobrar 20 mil no meu curso? Mas, como é impossível fazer isso, gente, o curso vai custar R$ 97. Era o momento que eu queria que entrasse aqui aquele filtro no Instagram do palhaço, não tem? Aqui em mim. R$ 97. Olha, eu acho que tem gente que vai rir da minha cara quando eu disser isso. Suporte, pode botar o link, que já tem gente pedindo. Gente, eu não sei nem o que dizer mais, né? Foi o que eu pedi para as pessoas que trabalham comigo, né, aqui no digital. Eu disse, gente, tem muitos alunos que querem participar do meu curso, né? Eu tenho um curso maior, que é o Curativa, é um curso que custa R$ 597, porque é um curso maior, onde eu ensino sobre cada tipo de ferida, né? Eu falo de empreendedorismo também, enfim, é um curso completo, né? Mas eu disse, eu quero um curso objetivo. Eu quero um curso para os meus alunos, que eles possam pagar, né? Então, a gente resolveu fazer o CPC, custando R$ 97 à vista, no Pix ou no débito, ou você ainda tem a opção de pagar no crédito, que aí tem um acréscimozinho da plataforma, que custa 3 vezes de R$ 34,22. Gente, então, assim, não tem desculpa para não entrar no CPC. O carrinho desse curso vai ficar aberto a partir de agora até terça-feira, até o dia 6 de junho,
vocês podem adquirir o meu curso até às 19 horas, porque às 20 horas, na terça-feira, nós vamos ter a aula inaugural do curso ao vivo. Então, todos os alunos, todo mundo que comprar o curso, vai entrar no grupo do WhatsApp, na nossa comunidade, e lá vai ser enviado o link da nossa aula ao vivo, que nós vamos ter na terça-feira, no dia 6, a aula de boas-vindas, né? E a aula inaugural do nosso curso. Lá na plataforma, quem comprar o curso agora e entrar na plataforma já vai ver um vídeo de boas-vindas que eu gravei e também as 2 primeiras aulas que já estão disponíveis para vocês. E o módulo 1, ele já vai estar todo liberado antes da nossa aula inaugural. Então, quando a gente for para a aula inaugural, a gente já pode levar as dúvidas, né? Quem tiver dúvida, quiser tirar alguma dúvida das primeiras aulas também, pode fazer isso. E vocês ainda têm uma garantia incondicional de 7 dias. Então, se você comprar o curso e você não quiser mais o curso, né, quiser desistir, achar que não é para você, que não deu certo, você pode pedir o reembolso do seu pagamento em até 7 dias após a sua compra, tá bom? Então, não esqueçam, o curso só vai ficar aberto até terça-feira. Sim, nós temos certificado, um certificado de 30 horas, né? Vocês viram que a gente vai ter 21 aulas, né? Porém, o certificado que a gente vai dar é de 30 horas, porque nós vamos ter ainda a nossa aula ao vivo e vamos ter também os materiais que vocês vão estudar por fora, né? Então, faz um total de 30 horas. Esse certificado vocês podem usar como horas complementares nas universidades, nas faculdades de vocês, podem colocar nos currículos de vocês, quem já trabalha, né, quem já é enfermeiro, e quer colocar no currículo que tem atualização em coberturas especiais, você pode usar. Quem quiser fazer pós-graduação, inclusive, né? Tem uma galera que gosta, né, que da área e quer fazer pós-graduação, é interessante que você tenha no seu currículo cursos de atualização em tratamento de feridas e em coberturas especiais, então a gente vai dar, sim, certificado, tá? Um certificado de 30 horas. Então, o link para adquirir o curso, ele já está disponível aqui no chat do Google Meet, já vai estar disponível na bio do meu Instagram e também no grupo do Telegram, tá bom? Então, quem quiser já pode adquirir o curso a partir de agora. O pessoal também já vai colocar o link lá no grupo do WhatsApp da nossa Masterclass, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Mais alguma dúvida que vocês queiram tirar em relação à aula de hoje, em relação a esse caminho que eu dei para vocês de escolha da cobertura certa, ou também alguma dúvida sobre o curso? Estou à vossa disposição. Passamos de 1 hora de aula, e nós temos aqui 60 guerreiros ainda. Muito bem, gostei de ver. É assim que a gente sabe quem quer aprender. Acho que não estou na comunidade do Telegram e não conhecem o trabalho da professora. Digo a todos que não vão se arrepender. Que linda, Rosélia. Obrigada, querida. Eu lembro de ti. Eu lembro, inclusive, de uma ferida que a gente discutiu lá no Telegram. Tem problema não, quem não tem Telegram, não tem problema. Quem comprar o curso vai ter acesso a mim no grupo do WhatsApp. Eu vou estar nesse grupo do WhatsApp também. Você é uma professora incrível. Obrigada, Esther. Gente, obrigada. Que bom que vocês gostaram. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu esqueci de dizer um negócio muito importante. Vocês vão ter acesso ao curso por 1 ano, tá bom? O curso vai ficar disponível para vocês por 1 ano. Você vai comprar o curso e você vai ter acesso a ele até junho do ano que vem. Se você quiser assistir as aulas de novo, né, esqueceu alguma coisa, quer relembrar alguma coisa. E outra, se tiver atualização de algum guideline, de algum protocolo, vocês também vão ter acesso, né? Eu vou marcar aulas extras. Então, digamos que
saiu algum protocolo novo de lesão por pressão, de tratamento de feridas, enfim, e eu preciso atualizar vocês, a gente vai marcar lá ao vivo, eu vou colocar os PDFs lá na plataforma para vocês, tá bom? E vocês vão ter acesso. Alguém está dizendo que tentou abrir o site e não conseguiu, mas já fez a inscrição. Qual site que você está falando? Da Hotmart? Assim que você faz a sua inscrição, você já recebe no seu e-mail o login, o acesso para você entrar na Hotmart, viu? Esse link que estão colocando aí é o link do curso, da compra do curso, tá? Depois que você faz a sua compra, a Hotmart te manda um e-mail com o seu login de acesso lá na plataforma da Hotmart, tá bom? Maravilha, gente, sejam bem-vindos. Que alegria saber que vocês vão ser meus alunos. Muito feliz. Deixa eu ver, doutor concurso. Me fala teu nome. Vai, Nidiane, vocês vão ter acesso a tudo. Aos slides das aulas, aos PDFs, dos guidelines, inclusive já tem lá. Se você. Ah, é a Nadesda, ótimo. Quando você entrar lá na Hotmart, vocês vão ver que já tem os PDFs dos materiais, tá bom? Sou da comissão de curativo de um hospital, será ultimamente. Perfeito, Iliana. Inclusive, você vai poder montar seus protocolos, né, com base nas aulas de cobertura que a gente vai ter. Maravilha. Gente, então sejam muito bem-vindos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, o meu suporte vai abrir agora o grupo no WhatsApp do evento para vocês mandarem mensagens lá, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, não tiver conseguindo acessar a Hotmart, tiver com algum problema, o meu suporte vai ajudar vocês, tá bom? Então, a gente vai abrir o grupo do WhatsApp para vocês poderem mandar mensagens e tirarem todas as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês, muito obrigada pela presença. Aos meus alunos, sejam bem-vindos. Nós nos encontramos novamente na próxima terça-feira. E qualquer dúvida, estou à disposição no